Olá a todos, muito bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje vamos falar sobre o equinócio de primavera, que está mesmo aí à porta, como também o início do ano astrológico. Pois é, para os astrólogos e em termos de astrologia, o ano verdadeiramente começa no dia 21 de março, com a entrada e o ingresso de Carneiro. Então, e logicamente, no início da primavera, com o equinócio. Então, sendo o equinócio da primavera, há também o início do novo ciclo natural. Portanto, fecha o ciclo de inverno, do solstício de inverno, onde nos pedia para nós aprofundarmos coisas, para nós realizarmos coisas, mas também para finalizarmos coisas. Agora, no início do equinócio, portanto, fecha-se um ciclo e abre-se um novo ciclo, né? Que é o equinócio de primavera, que abrange 3 signos. Portanto, o Carneiro, o Touro e Gêmeos. Depois, no Gêmeos, não é? Portanto, depois, a meio desse signo, começa o solstício de verão. Portanto, no equinócio de primavera, nós temos um pedido de iniciarmos coisas novas, não é? De semearmos coisas novas, de nos abrirmos a novas oportunidades, a novas experiências, não é? De coração totalmente aberto. Então, isso é a leitura do equinócio da primavera para agora, onde depois, logicamente, está aqui alinhado com o início do ano astrológico de 2024. Então, o que é que nos traz este ano? Vou falar aqui um pouquinho de uma forma mais sintética, tá bem? Porque eu já fiz uma leitura muito mais profunda, muito mais personalizada e mais aprofundada na Masterclass do ano 2024, está bem? Mas quem quiser poderá adquirir ainda essa Masterclass sobre o ano inteiro, com previsões profundas, com ciclos, com mensagens específicas para cada ciclo na Masterclass da Astrologia 2024. Para quem estiver interessado, poderá simplesmente mandar mensagem. Eu depois poderá lhe enviar os links dos vídeos desta Masterclass. No entanto, para este ano, deste novo ano astrológico, nós temos aqui o ascendente em Caranguejos. Portanto, e temos aqui a cabeça de dragão em Carneiro, na casa 10, conjunto praticamente ao Quiron e ao Mercúrio em Carneiro. Portanto, logo por aqui, também temos o Sol em Carneiro, temos logo por aqui 4 planetas em Carneiro, mas digamos assim que esta cabeça de dragão está mais em conjunção com o Quiron e com o Mercúrio. Então, logo por aqui, na casa 10, portanto, mas temos aqui o ascendente Caranguejo e também com o Saturno conjunto à Vênus em Peixes. Fazendo aqui uma leitura mais sintética, portanto, mais simples e mais direcionada, podemos dizer que é um ano que nos vai pedir para nós sairmos de zonas de segurança, de zonas de falsas seguranças, de falsas harmonias, de falsos confortos, de falsas dependências, de falsos equilíbrios, para arrebentarmos com isso, e sairmos para o mundo de uma forma muito mais autêntica, muito mais verdadeira e alinhada tanto com o nosso propósito como também com o nosso coração. Portanto, por aqui diz, indo para Carneiro para a casa 10, significa que é um ano que nos pede para nós nos afirmarmos mais no mundo e mais na sociedade onde nós vivemos, através da nossa profissão, através da nossa missão, e que sejamos mais nós próprios e que sejamos mais autênticos e, quem sabe, também sejamos mais pioneiros, não é? E líderes da nossa vida. No entanto, para chegarmos a esta liderança, para chegarmos a esta coragem de sermos mais nós próprios, mais autónomos, mais independentes de quê? Principalmente de quê? De falsas seguranças, de relações tóxicas, de confortos inúteis, de falsas harmonias, de largarmos
por exemplo, o medo do conflito, o medo do confronto, o medo de ficarmos sozinhos, o medo de arriscar em coisas novas. Portanto, a vida está-nos a pedir, cada vez mais, não é? E principalmente ainda este ano e um bocado o outro, esta mensagem. Portanto, largarmos hipocrisias, largarmos etiquetas falsas, excessos de delicadeza, excessos de educação distorcida, onde entope a nossa verdadeira essência e autenticidade e bloqueia o nosso verdadeiro sentido, a nossa verdadeira vontade, a vontade e o desejo da nossa alma. Então nós temos que cada vez mais perceber que muitas vezes, para nós sermos quem realmente viemos para ser ou para iniciar algo que viemos para fazer, nós temos que tomar decisões. Nós temos que ser um pouco mais egoístas, entre aspas. E quando eu falo aqui de decisões, implica decisões, portanto implica muitas vezes cisões, cortes de coisas que nos estavam a prender, que nos estavam a sugar, que nos estavam a bloquear, que nos estavam a intoxicar para avançar. Não é? E muitas vezes quem escolhe arriscar ser ele próprio ou ela própria não é propriamente um caminho fácil, não é? Porque vai ter que enfrentar certas feridas, vai ter que enfrentar certos medos, e uns medos principais é mesmo o medo de não ser aceite, não é? O medo de confrontar com o julgamento alheio, social, o medo ridículo, o medo da perda, o medo de ser rejeitado, de ser abandonado. Não é? Há muitos medos que vão ser possivelmente postos à prova, garantidamente. No entanto, para chegarmos a este nódulo norte, em Carneiro, nós precisamos passar pelo ascendente Caranguejo. O que significa que nós temos que, antes de mais, de seguirmos aquilo que a gente quer, antes de chegarmos e avançarmos atrás daquilo que realmente desejamos e queremos, nós temos que perceber verdadeiramente o que precisamos antes de mais. Portanto, não podemos avançar não podemos avançar em direção àquilo que queremos sem antes respeitar as nossas necessidades, sem antes respeitar o que realmente precisamos em cada momento, sem antes respeitar aquilo que realmente sentimos que precisamos em cada momento. E está tudo certo. Só que, para que isto aconteça, nós precisamos desenvolver uma maior clareza, um maior alinhamento com a nossa energia feminina, com o nosso lado yin. Precisamos cada vez mais integrar na nossa vida e em nós um maior equilíbrio entre o nosso lado yang e o nosso lado yin. E para isso é preciso irmos mais devagar. E para isso é preciso parar, escutar, observar, sentir, conectar, estarmos mais atentos, temos mais escuta ativa, simplificarmos a nossa vida, não é? E vivermos mais no presente, vivermos mais sem expectativas, vivermos mais sem necessidade de provar seja o que for, a quem for, vivermos mais sem estarmos sempre no controle, vivermos mais sem estarmos sempre numa situação de sobrevivência, vivermos mais em prol de dialogar mais, comunicar mais, cooperar mais, empatizar mais, em vez de só pensarmos por nós, ok? Sem queremos ser sempre os primeiros, sem queremos ser sempre os mais especiais, né? E deixar os outros de lado. Isto parece um bocado contraditório àquilo que eu disse ao princípio. Então, para não criar confusão, eu vou tentar aqui clarificar o que eu quero dizer. Como é que eu poderei ser autêntico? Como é que eu poderei ir atrás daquilo que realmente a minha alma anseia, sem virar excessivamente individualista, sem virar excessivamente egoísta ou egocêntrico? Quando nós aprendemos a respeitar as nossas verdadeiras necessidades
e não as confundimos com desejos do ego, é o primeiro ponto. Ok? Esse é o primeiro ponto para nós não ficarmos confusos. O que é os desejos do ego? O que é que são as minhas necessidades da alma, não é? O que realmente eu preciso, e o que eu estou a sentir que eu preciso neste momento, é as necessidades. O que eu realmente desejo é os desejos do ego. Os desejos são os desejos do ego. Não é? E os desejos do ego normalmente são desejos onde eu tenho uma realização, um prazer mais rápido, se podemos dizer assim. Mais só para mim, né? Sem inclusão, muitas vezes, dos outros. Ou está baseado em algum desejo de reconhecimento ou um desejo de preenchimento de um vazio ou um desejo de um preenchimento de uma ferida. Ok? E muitas vezes é para aí que nós percebemos que o desejo que eu estou, o objetivo que eu estou a delinear, a decisão que estou a delinear, é da alma ou é do ego. Quando é um desejo do ego, o desejo do ego está sempre ligado ao nosso propósito de alma. O desejo do ego, o desejo da alma está sempre ligado ao propósito de vida, está sempre ligado aos nossos princípios e valores, respeita sempre as nossas necessidades, portanto está em alinhamento com as nossas necessidades, não está baseado em necessidades de reconhecimento, de ser o primeiro, de ser o melhor, não está baseado em só ganhar dinheiro, em só ganhar visibilidade, mas sim está baseado num propósito maior, né? Numa intenção maior do que propriamente a satisfação de desejos materiais ou de sobrevivência. E então, logo por aqui podemos perceber a diferença entre o desejo da alma e o desejo do ego. Então, mais uma vez, isto vai ser um ano para nós rompermos ou relacionamentos, ou cooperações, ou hipocrisias sociais, ou falsas noções de harmonia, de relações, de amor, para sairmos cá para fora, para finalmente podermos ser quem viemos para ser. Mas que isso não implique, ok? A falta de cooperação, a falta de empatia, a falta de compaixão. Não é? E para que isso possa estar alinhado com o propósito do ano, eu tenho que passar pelo ascendente caranguejo. Eu tenho que aprender a respeitar as minhas necessidades emocionais. Eu tenho que aprender a escutar o meu sentir. Eu tenho que aprender a me pôr vulnerável, a me permitir ser vulnerável, a permitir-me ser frágil, a permitir-me dizer o que realmente eu estou a sentir, seja bom ou menos bom, a permitir criar vínculo, a permitir existir intimidade, a permitir seguir a minha intuição, a permitir escutar mais o outro e a mim, não é? A permitir a pôr o meu cuidado emocional, o meu equilíbrio emocional em primeiro lugar. Então, ao fazer isso, eu vou começar cada vez mais a arriscar em alinhar com a minha verdadeira identidade. Então, há aqui um convite de alinhar as minhas necessidades com os meus objetivos. Os objetivos têm que ser da alma. Né? Mais uma vez. Então, quando eu conseguir equilibrar esses dois lados, já estou a alinhar-me com a proposta do ano. E depois também pede aqui para Saturno conjunto a Vênus, não é? Pede-nos também aqui para nós estarmos mais atentos aos relacionamentos, para escolhermos relacionamentos mais maduros,
mais espirituais, mais conscientes, onde haja uma maior compaixão, onde haja uma maior sensibilidade, uma maior conexão, uma maior ausência de julgamento, uma maior aceitação. Mas aceitação não significa eu permitir tudo na minha vida. Aceitação significa eu permitir que o outro seja como ele é, mas também respeitar como eu sou. Então, se há coisas que não encaixam, está tudo certo, não temos que forçar. Se as coisas são demasiado forçadas, para um lado ou pelo outro, não fará sentido. Então, quando eu começo a forçar demasiado alguma coisa, ou alguém, ou até mesmo nós próprios, é porque não é por aí. Então, alguma coisa não está bem. Então, há uma falta de aceitação ou do outro ou de nós próprios. E quando há um esforço excessivo numa relação, num contrato, numa integração em alguma coisa, em fazer alguma coisa, é porque alguma coisa tem que ser olhada, alguma coisa tem que ser vista. E muitas vezes o aceitar é simplesmente dizer assim: ok, eu aceito que não posso fazer mais nada aqui. Eu aceito que não consigo fazer mais do que isto. Eu aceito que não consigo dar mais aqui, ou tenho que aceitar que a pessoa não dá mais que aquilo, ou a pessoa não consegue ser diferente daquilo que eu gostava que fosse, ou que as coisas não... Tenho que aceitar que as coisas não vão ao ritmo que eu queria, tenho que aceitar que as coisas não são da forma que eu quero, tenho que aceitar... whatever que seja. Não é? E isso, muitas vezes, pode implicar o aceitar que as coisas assim e nós tomamos uma decisão de enveredar por outro sítio sem qualquer ressentimento, sem qualquer mágoa, sem qualquer julgamento. Dizer assim, ok, pronto, eu aceito. Não dá, não dá. É? E está tudo certo. Eu espero ou opto por mudar de caminho ou mudar de estratégia. Seja a situação que for. Estou a falar de relacionamentos, estou a falar de profissão, até pode ser em termos de saúde noutros sentidos, não é? Portanto, aqui, lá está, ao nós caminharmos para o novo eu, um eu mais autêntico, implica não só respeitar os nossos desejos da alma e também respeitar o nosso ritmo interno, respeitar e cuidar das nossas necessidades emocionais, mas também ter, porque é o que também se pede para este ano, desenvolver uma entidade mais autêntica, mas de coração aberto, de muito mais conexão espiritual, emocional e sensitiva e com a maior sensibilidade. Portanto, significa que, ok, vamos ser mais autênticos, mas também com um coração mais aberto e mais empático para com os outros. Né? E sermos mais verdadeiros na comunicação, nos relacionamentos. Dizer assim, olha, ok, eu nesta situação, esta situação fez-me sentir isto, isto e isto. Olha, desculpa lá, mas este tipo de coisas para mim não é confortável. Eu não gosto. Faz-me sentir aquilo, aquilo e com o outro. E a outra pessoa também ter esse espaço e ter essa vontade de partilhar o que sente, o que precisa. Não é? Dizer, eu sinto isto, isto, isto. Portanto, o que eu sinto que precisa é isto, isto, isto. E outra pessoa pode dizer, ok, sentes isso, precisas disso, ok, desculpa, não tinha visto, então eu vou tentar ser mais assim ou ser assado. Não é? Se a pessoa achar, não, mas olha, desculpa, tu queres laranjas, mas eu só tenho limões para te dar, portanto, temos pena. Ok, então aceitar isso, aceitar essa diferença, aceitar o outro como ele é e procurarmos quem nos possa dar laranjas, não é? Sem forçar. Portanto, isto relativamente às relações, relativamente às profissões, à nova atitude, não é? A iniciativas, a projetos, atividades, seja do que for, é a mesma coisa, ok? Se a coisa não está a fluir, está a dar muito trabalho, tem muitos obstáculos,
possivelmente não é a melhor estratégia, não é o sítio certo, não é a altura certa, não é com a pessoa certa. Depende, não é? Portanto, estamos a falar em termos gerais, não é? Isto também podia ser falado em questões de saúde, não é? Pode não ser a atividade certa, pode não ser o caminho de cura certo, pode não ser a tecnimetologia certa, pode não ser o médico certo, o terapeuta certo, pode não ser a rotina e os hábitos certos. Estamos a falar de saúde, não é? Estamos a falar em termos gerais. Portanto, aqui é como referi, é mesmo um ano de renascimento. Mas não é um renascimento para uma nova identidade mais forte, mais young, mais independente só e autónoma na sua força, na sua capacidade de conquista, na sua capacidade de afirmar no mundo, não é? De uma forma muito young. Sim, é um renascimento de uma nova identidade, com uma nova força, sim. Com uma nova confiança, sim. Com uma nova capacidade de enfrentar o mundo, de iniciativa, de coragem, sim. Mas de uma forma doce, de uma forma conectada, de uma forma mais sensível, de uma forma mais empática, de uma forma mais paciente, de uma forma mais redonda, mais integrativa, mais cooperativa. Então, fica aqui o convite. Se vocês quiserem saber mais sobre a proposta que eu tenho para vocês de uma mentoria do propósito de vida, basta carregarem aqui no link abaixo ou, para quem está no Instagram, ir à bio e ver lá mentoria de propósito de vida. Portanto, porque este ano é crucial para haver uma nova reconexão. Reconexão entre o coração e a razão. Que muitas vezes tem mesmo a ver com isto, não é? O alinhamento entre os meus desejos, os meus objetivos e aquilo que eu realmente sinto e preciso. Então, há que haver esse alinhamento, há que haver esse ajuste, há que fazer o alinhamento entre o meu propósito de alma e a minha missão terrestre. São duas coisas diferentes. E ao juntar estas duas coisas diferentes é que se cria o propósito de vida. Tá? Portanto, ao fazer estes alinhamentos internos e externos, né, através de uma nova descoberta da minha identidade mais interior, eu começo a renascer para uma nova identidade. Então, esta é a proposta principal da mentoria que eu faço do propósito de vida. Portanto, para quem quiser aproveitar e saber mais sobre isto, basta carregar neste link aqui em baixo ou visitar a bio, onde está referente a mentoria do propósito de vida. Portanto, fica aqui à vossa espera. Até já e até ao próximo vídeo. Obrigada.